Olá, olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live. Eu já estava morrendo de saudades de conversar com vocês. Acredito que faça umas 3 semanas que eu não faço lives por vários motivos. Adoeci, depois teve a questão das férias do filho, que ainda continua de férias, né? E a gente resolveu dar um tempo aí para poder curtir um pouco esse momento com ele. Mas enfim, estou eu aqui trazendo esse conteúdo incrível aí para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para quem está assistindo gravado, vendo essa comunicação, quero que vocês salvem esse conteúdo e direcionem para aquelas amigas que precisam saber sobre a única coisa que vai realmente trazer o resultado para o teu emagrecimento. Então, quem estiver chegando aí, pega a sua aguinha. Eu vou pegar aqui a minha. Vamos olhar a garganta. Hoje eu fiz uma aguinha com limão, ó, deliciosa, para acompanhar esse encontro. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então fica comigo até o final para vocês entenderem aí sobre esse conteúdo. Ajustado tudo aqui. Então bora lá para a gente começar esse nosso encontro aí. Robson, muito obrigada por estar nessa live. Deixa eu ajustar aqui então. Então, gente, quando a gente fala de a única coisa que você precisa para emagrecer, a gente precisa considerar uma coisa muito importante. Eu vou desvendar isso durante a live, então eu quero que vocês fiquem comigo para vocês entenderem. Esse conteúdo, ele é baseado numa leitura que eu tenho feito aí nos últimos tempos, que é incrível, um livro que eu super fortemente recomendo que vocês leiam, que se chama A Única Coisa. Não é à toa que o título dessa live é A Única Coisa. A única coisa que você precisa para emagrecer. Então, eu quero que vocês entendam que tudo que eu trouxer aqui tem relação, né, com essa leitura. E é importante que vocês entendam que durante essa semana, o assunto tratado aí nos meus posts, né, minha campanha de posts dessa semana está relacionando aí o planejamento e a organização do seu emagrecimento. Então, sem planejamento, sem organização, até que o primeiro post da semana eu coloquei, né, no planning, no gain. E é isso, a gente fala, né, muito a respeito de sem esforço, sem ganho, mas sem planejamento a gente não tem ganho. Não adianta se esforçar se tu não te planejou. Tudo vai ser motivo para tu sair do foco. Então tu vai deixar de fazer o que tem que ser feito se tu não tiver um bom planejamento. E uma das questões cruciais num bom emagrecimento é que a gente pense que existirão sim inúmeros obstáculos. E se vocês não estiverem preparados para isso, provavelmente vocês vão ou desistir ou se frustrarem com os resultados que virão. Tu tem que antecipar, né? Tem que ser antecipado. Antes mesmo de que eles aconteçam, vocês já devem estar preparados para isso. Então, obrigado pessoal que está entrando aí, continuando aqui. Então, gente, o que a gente sabe a respeito de emagrecimento, né? Uma palavra assim que está na moda, está em alta, é a gente falar sobre foco, né? Então, todo mundo sabe que foco é uma palavra do momento. É a palavra do momento, é a palavra da moda. E o que tu precisa saber é que sem foco não tem como ter resultados. Ou até tu tem resultados assim medianos, mas não resultados extraordinários. E isso serve, essa live serve, esse conteúdo aqui que eu tô trazendo para vocês serve para que vocês utilizem eles em todas as áreas da vida, ok? Então, sem foco, eu não tenho resultado ou não tenho resultados extraordinários. E o que é foco, né? Quando a gente fala de foco, a gente está falando de foco. Pensem na máquina, né, na câmera fotográfica. Hoje em dia a gente nem usa quase, a gente usa mais a câmera do celular. Mas quando vocês querem focar em algum ponto específico, vocês vão direcionar aquela imagem, vocês vão direcionar, né, aquele local para que tenha uma imagem melhorada. Foco é isso. Então, é direcionar toda a tua energia para um único ponto. Aqui vocês vão começar a entender um pouco mais a respeito desse assunto. O que é essa única coisa, né? Então, quando tu direciona tua energia para um único ponto, tu está focando naquilo, ok? Só que encontrar essa única coisa na qual tu precisa se concentrar pode não ser uma tarefa muito fácil, de fato não é. Como que eu vou saber qual é a única coisa que eu preciso me concentrar? Ok, a gente trouxe aqui o tema dessa live, tem relação, né, com o meu nicho de atendimento, que é o emagrecimento. Então, qual seria o único ponto que eu preciso focar? Eu preciso focar no emagrecimento. Gente, emagrecimento envolve inúmeras áreas, inúmeros hábitos. Então, assim, se vocês pensarem que, hoje eu preciso emagrecer, estou extremamente insatisfeita com o meu corpo,
com a minha indisposição física, com a imagem que eu vejo no espelho, com aquelas calças inúmeras no meu roupeiro que não servem, então eu vou tomar uma atitude. Aí tu começa a tomar mais água, tu corta as frituras, gorduras, né? Corta ali os doces, diminui horrores os carboidratos, começa a treinar, tu faz tudo ao mesmo tempo. Isso não é foco. Como assim eu tô focada no meu emagrecimento? Vocês vão entender, então fica comigo até o final que tu vai entender do que eu estou falando. Então, gente, acredite, não é impossível desenvolver foco. E foco, como eu disse, desenvolver foco. Foco é uma habilidade, ninguém nasce focado. Eu admiro aquela pessoa, como ela é focada. Foco é uma habilidade que a gente aprende. Disciplina é uma habilidade que se aprende. Ninguém nasce extremamente focado e disciplinado. Por trás daquilo tem que ter um motivo muito grande, né? E vocês vão entender, eu vou falar um pouquinho também sobre força de vontade, pra vocês entenderem do que é a tal força de vontade que a gente tanto fala. Então, assim, ó, é imprescindível que tu tenha, né? Que tu tenha, acredite, né? É imprescindível para tu alcançar os resultados, que tu tenha foco. Mas é focar naquilo que tu mais deseja no momento. Se tu não, hoje eu preciso emagrecer, mas eu tô preocupada lá com o filho, o cachorro, o periquito, o papagaio, com o meu trabalho, com N fatores. Ai, Sheila, mas é impossível, então, conseguir se concentrar no teu emagrecimento, porque existem outras áreas da vida. Sim, existem outras áreas da vida. Mas quando eu falo da única coisa, é isso que eu estou me referindo. Se aquilo não for a tua grande prioridade, provavelmente os resultados serão medianos, como eu falei no início dessa live. Vão ser rasos, vai demorar para que tu realmente alcance aquilo que tu espera. Agora, quando aquilo realmente é importante para ti, tu vai dedicar um bom tempo para exercer a única coisa que precisa ser exercida e que vai fazer a diferença nos teus resultados, ok? Então é isso aí. Bom, gente, um dos primeiros pontos aqui, né? Isso foi só uma introdução dessa live, um dos primeiros pontos que eu quero te dizer é que é mito tu acreditar que na vida tudo tem a mesma importância. Vou explicar. Eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou esposa, tô falando de mim, tá? E aí eu sou estudante e eu tenho a minha vida, né? Os meus cuidados com a minha saúde, eu treino, né? Eu tenho que cuidar da alimentação e tal. Tudo isso tem o mesmo peso na minha vida. Complicado, não tem como, né? Isso não existe. Então, assim, nada tem o mesmo peso e a mesma importância. É óbvio que se a gente for falar, assim, mães vão falar aqui de filhos, a gente vai colocar os filhos sempre em primeiro lugar, né? Mas o que é importante tu entender que as coisas não têm a mesma importância. Se elas não têm a mesma importância, provavelmente a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais para dar foco àquilo que é necessário para o momento, ok? Então, assim, a gente tem inúmeras atividades do nosso cotidiano. E essas inúmeras atividades que a gente realiza, isso não significa que nós somos produtivas, né? Que a gente tem essa ideia assim, eu faço um monte de coisas ao longo do meu dia, então eu sou uma pessoa produtiva. Só que executar diversas tarefas não te faz, presta atenção, não te faz dar um passo rumo ao objetivo se essas tarefas forem coisas banais. Eu vou dar um exemplo aqui. Aí a pessoa fica horas lá, né, fazendo a lista de compras. Eu vou fazer uma lista de compras porque eu preciso emagrecer. Então bota aí na lista de compras, vou escrever aqui. Eu preciso comprar frutas, verduras, eu preciso comprar alguns termogênicos, eu tenho que botar whey, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. Aí tu escreve e faz aquela lista, né? Aí depois tu vai lá, né, e perde mais um tempo comprando tudo aquilo. Mas se tu não produzir aquilo, se tu não parar e organizar toda a tua refeição previamente, preparando saladas, se tu não for usar aquilo ali vai vencer e não vai trazer o resultado que tu espera. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Que às vezes a gente tem uma vida super atribulada, com inúmeras tarefas, mas o que acontece? Essas tarefas são numerosas, mas elas não significam que elas nos trarão resultados. E é isso que eu falei no início dessa live. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisas, né? E essas coisas são tão assim, superficiais que elas não vão trazer o resultado que a gente espera. E aí tudo isso gera tempo, demanda tempo. E aí tu diz assim, mas eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo para fazer exercícios.
né? Não tenho tempo de preparar uma comida, então eu chego em casa super cansada, tô esgotada, né? E não consigo produzir uma alimentação que seria viável, né? Gente, deixa eu só fechar minha janela aqui, ao vivo é isso, né? Porque o caminhão do lixo, ele está do lado da minha janela, o caminhão que recolhe lixo, e tá um barulho insuportável. Não sei se vocês estão escutando, mas pra mim, assim, tá interferindo um monte. Pronto, resolvido o problema, continuando essa live. Então é isso, né? Quem é que se identifica com isso que eu acabei de dizer? De fazer listinha, de comprar um monte de coisa, quando abre o armário da cozinha, tá lá aquele monte de produto vencendo que tu não usou pra nada. Farelo disso, farinha daquilo, sem glúten, não sei o que, um monte de produto, um monte de suplemento que tu não consumiu, que tu só botou dinheiro fora. Mas a tua mente, não, eu tava fazendo alguma coisa por mim. Será que tava mesmo? Então entendam que executar inúmeras tarefas não significa que tu vai ter resultado e muito menos que tu é produtivo. Então aí que começa a entrar um pouco mais essa clareza do que é foco, né? Quando eu dou foco e direcionamento para aquilo que realmente importa, eu vou começar, ontem eu falei sobre isso num post, não sei se vocês viram, eu vou começar a gerenciar minha energia e meu tempo. Não basta só tu gerenciar o teu tempo. Não tenho tempo. Não tem. Todo mundo tem 24 horas. A questão não é gerenciar isso, é gerenciar a tua energia também. Tu tá demandando um gasto enorme de energia com coisas desnecessárias que não precisam e que não vão ser relevantes para o teu processo de emagrecimento. Então assim, a gente tem que ter um objetivo específico e um senso claro de prioridades sobre o que a gente vai fazer e onde a gente pretende se meter, onde a gente pretende estar e o que a gente precisa conquistar. Então não é simplesmente fazendo um monte de coisas, um monte de tarefas que vocês vão conseguir ter o resultado que esperam, ok? Se vocês tiverem dúvida, eu quero que vocês participem aqui comigo dessa live, certo, gente? E quais são os maiores inimigos, então, do planejamento do emagrecimento, né? Quais são as coisas que mais tiram o nosso foco, que mais atrapalham o nosso emagrecimento, esse planejamento do emagrecimento? Primeiro ponto, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Minha aguinha hoje com limão aí, ó, super dica pra vocês. Botei umas fatias aqui de um limão bem simples, tá tão gostosa, deixei um pouquinho ali, em torno de uns 40 minutos na geladeira pra absorver bem o gosto. Tenho gostado bastante de tomar água assim, que dá um gostinho especial. As águas aromatizadas aí, né? Então assim, um dos pontos fundamentais é não saber dizer não quando necessário. Então a gente diz sim pra todo mundo, né? Isso a gente já falou, já teve lives sobre isso, lives inteiras falando sobre isso. A gente diz sim pra todo mundo. Tudo é importante, um convite para uma festa é importante, uma amiga que convida para um chá da tarde com uma torta é importante, ou então alguém que precisa de ajuda, o filho, o marido, bem na hora que tu tinha que malhar, né? Isso tudo são coisas que se a gente não souber dizer não, provavelmente a gente não vai manter esse planejamento, essa organização, e isso não vai te trazer o resultado que tu quer no emagrecimento, ok? Isso é um ponto. Outro ponto é a gente temer o caos. Vou repetir, ter medo do caos. Então a gente tem medo que as coisas deem errado, que seja mais um processo que eu vou começar e não vou dar continuidade. E aí o que acontece quando a gente tem medo? A gente trava, a gente não dá continuidade ou a gente não dá os primeiros passos. Então isso é uma das coisas que acaba prejudicando o planejamento do teu emagrecimento. Outro ponto, né? Cultivar maus hábitos para o teu corpo e para a tua mente. A gente pensa, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio que se eu tomar pouca água, né, não comer certinho as coisas que deveria comer. Não, mas tem outros hábitos por trás disso que acabam prejudicando tanto a nossa mente. E se a gente prejudicar a nossa mente, se o nosso cérebro, o nosso mental não estiver fortalecido, provavelmente a gente vai sempre se frustrar, sempre vai estar naquela vibe de negatividade e isso tudo acaba prejudicando. Então, assim, alguns hábitos, né? Por exemplo, ter um sono ruim, né? Se a gente não tem um bom sono, uma boa qualidade de sono, isso vai prejudicar tanto o emagrecimento quanto qualquer outra área da tua vida. Quem é que acorda disposto? Quem é que tem um dia bom, produtivo, se não dormiu bem, né? Outra questão também importante, né? Quando eu falo de cultivar maus hábitos para o corpo e para a mente, é um prejuízo para o teu emagrecimento? É também. Porque um exemplo aqui do excesso de informações nocivas. A gente adora estar, né, nas redes sociais consumindo conteúdo inútil. Essa é a palavra. Consumindo conteúdo inútil. O que é conteúdo inútil, gente?
É conteúdo que ver, saber da vida dos outros, ou então ver memes, né? Ficar assistindo coisas que não vão agregar. Ai, Sheila, mas eu gosto tanto disso. Só que separa um tempo pequeno do teu dia para isso. Ou então coloca como regra, depois que eu cumprir todas as coisas que eu preciso, ou depois que eu cumprir a única coisa que eu preciso, eu vou dedicar um tempo, vai ser como se fosse uma recompensa, eu vou dedicar um tempo para ficar vendo notícias, coisas aí que talvez não vão agregar muito, né? Não tô dizendo que notícia é ruim, tá? Só que hoje em dia, quando a gente liga a televisão, a maioria das notícias são negativas. E elas acabam atrapalhando o nosso estado emocional aí. E a gente acaba, né, absorvendo coisas ruins e passa nesse clima aí o dia todo, o que prejudica muito nas nossas ações. Então, considerem isso. E não equilibrar ambientes objetivos. Então, assim, eu quero emagrecer, mas o meu ambiente, né, as pessoas à minha volta, os meus gatilhos aí acabam não favorecendo. Então, eu tenho que estar... O planejamento inclui isso também. Meu ambiente tem que combinar com aquilo que eu estou buscando, né? Então, assim, se vocês viram, eu postei um stories agora há pouco. Hoje eu não fui na academia, mas eu quis malhar em casa, né? Foi uma escolha. Hoje eu não vou na academia, eu vou malhar em casa. E aí eu tenho alguns aparelhos aqui que eu posso estar utilizando, né? Até mostrei ali eu fazendo exercício de braço ali com 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão e tá tudo bem, né? Importante a gente não perder o foco. Mesmo que esteja em casa, o que eu posso fazer pelo meu corpo, pela minha saúde, né? Mesmo que eu não tenha conseguido cumprir aquele compromisso específico, eu posso tornar, né, fazer alguma coisa para suprir essa necessidade? Posso, né? É só criar estratégias para isso. Eu trouxe um exemplo hoje para vocês ali do que eu fiz. Então, gente, trouxe aqui então para vocês os maiores inimigos do planejamento. Não saber dizer não, temer o caos, cultivar maus hábitos para o teu corpo e para tua mente e não equilibrar o teu ambiente com os objetivos, ok? E aí tem uma coisa muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto diz que a gente precisa 20% de ação para 80% de resultado. Então, é justamente isso. Eu não preciso fazer milhões de coisas para ter resultado. Muito pelo contrário, eu preciso fazer as coisas certas para ter resultado. Vocês entendem? E aí foi o que eu disse lá no início da live, né? A gente inventa milhões de coisas, a gente quer emagrecer, a gente sai atropelando o mundo. A gente vai lá, compra milhões de coisas que não vai consumir, estraga tudo na geladeira, bota dinheiro fora, aí depois reclamam que não tem dinheiro para fazer academia ainda, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta de fazer nada porque a nossa vida é repleta de outras funções, de outras áreas. Isso não é os 20%. Isso é fazer 80% o que vai te trazer só 20% de resultado. Invertam isso, né? Usem, e assim não tem, é unânime falar do princípio de Pareto. Usem 20%, né, de ações para ter 80% de resultado. Então aqui que entra, né, o X da questão dessa live. Quais são os 20%, né? Quais são as pequenas ações que vão te trazer grandes resultados? É isso que vocês têm que saber. E não tem uma regra simples assim. Ah, eu acho que para todo mundo funciona assim. Não. De repente, para ti é essa ação específica, para o teu colega é outra. E é isso que tu tem que descobrir, né? E aí é essa única coisa na qual tu deve colocar todo o teu foco. Olha que interessante isso. Ah, mas isso é uma única coisa sempre? Não, ela muda, tá? E aí o que eu já falei aqui, né? Ser multitarefa, tá, gente? Ser multitarefa, vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas é uma furada, tá? Fazer várias coisas ao mesmo tempo é furada. Eu aprendi esses tempos, isso eu aprendi com uma colega quando eu tinha Mensana ainda, né? Quando eu estava ainda com a clínica Mensana, que ela me ensinou e pra mim aquilo marcou muito, eu já falei até em live sobre isso, né? Que ela disse assim, ó, mulher e homem têm a mesma cabeça e a gente acha que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É mentira isso. A gente até pode fazer, mas nada é bem feito. Isso serve para qualquer mentalidade masculina ou feminina. E aí eu digo para vocês, né? O ser humano é planejado para realizar uma tarefa por vez. Ele não é realizado para ser multitarefas, né? Ah, não, mas a gente tem a capacidade, a gente é inteligente, a gente pode ser tudo isso. Mas a gente não consegue fazer as coisas bem feitas quando a gente assume várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, ó,
Toda vez que decidimos trocar de tarefa, por exemplo, a gente está aqui fazendo essa live, daqui a pouco vocês resolvem aí responder uma mensagem. Quando tu volta pra live, tu já perdeu o fio da meada, não é verdade? Aí tu tá lá, de repente, preparando uma comida, mas aí recebe uma mensagem no celular e tu vai prestar atenção, uma ligação. Quando tu volta, tu tem que parar e analisar, meu Deus, onde é que eu tava mesmo? Que coisa que eu tava fazendo aqui? Qual era o prato que eu tinha que preparar? Já me esqueci. Botei sal na comida, não botei? Duvido que vocês nunca tenham passado por isso. Ok, a nossa mente ela vai regredindo também, né? A nossa memória, quando a gente tinha 20 anos, ela não é igual a hoje. Isso é óbvio, né? Mas assim, ó, o ser humano, definitivamente, ele não foi feito para realizar mais de uma tarefa por vez, ok? E aí, assim, além do risco de tu não saber para onde voltar para essa tarefa, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou duas coisas ao mesmo tempo. Tu te distrai, aí tu tem que voltar para aquela tarefa anterior, né? Tu ainda, além de não fazer, não saber onde é que tava, né? Tu corre o risco de se perder com distrações. E essas distrações, basicamente, são os maiores inimigos do teu foco, né? Outra questão, realizar mais de uma tarefa simultaneamente exige mais tempo para a conclusão dos trabalhos. Tu vai precisar de mais tempo, impactando negativamente na eficiência desse trabalho. Ele não vai ser tão bem feito assim. As multitarefas, elas aumentam também, o que é muito negativo, as chances de erro. E se tu errar, provavelmente tu vai ter que começar tudo de novo. Então começa a entender que multitarefa, querer fazer tudo ao mesmo tempo, não ajuda em nada, né? A gente não presta muita atenção no que é realmente importante quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E um fator fundamental para o processo de emagrecimento: realizar muitas coisas ao mesmo tempo aumenta o nível de estresse, não é verdade? Quem é multitarefa aí, coloca aqui. Quem se identifica com essas coisas de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Acaba aumentando sim o nosso nível de estresse, porque a gente fica naquela busca, né? Não consigo terminar nada, sempre tu tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Quem sabe tu não foca numa única coisa. Então assim, quando tu faz uma única coisa por vez, até que ela esteja concluída, tu garante resultados excelentes para aquilo. Então é isso, né? E cientistas sociais afirmam, né, isso a ciência já vem dizendo, antigamente se falava nos 21 dias, mas já se vem falando que para a gente adquirir um novo hábito, todo o processo leva em torno de 2 meses. Agora, leva em torno de 2 meses se tu focar naquilo naquele momento. Ó, vou fazer isso agora, vou me dedicar para isso agora, né? Depois que eu terminar isso, eu vou para outra questão, né? Isso não significa que vocês não vão praticar esse hábito todos os dias, mas praticar ele, só ele. Entenderam? Aí a gente leva em torno de 2 meses. Agora, se tu faz 500 coisas ao mesmo tempo, provavelmente tu não consegue dizer pro teu cérebro que aquilo é importante e que tu precisa enraizar este novo hábito. E aí não vai ser 2 meses, vai ser muito mais tempo, né? Então, assim, não existe aquela história de 21 dias, né? Já se libertou dessa teoria aí. Mas 2 meses é o mínimo necessário para tu construir um novo hábito, né? E uma coisa importante, não adianta tu querer promover uma mudança radical. É uma mudança por vez, gente. É uma coisa por vez. Construa um hábito por vez, tá? Eu digo muito, falo muito sobre isso, né? Principalmente quando eu tô lá no final do ano, eu sempre digo pra vocês, pro ano que vem, existem 12 meses no ano, coloquem um novo hábito por mês. Meta para 2023, mas ainda temos 5 meses até o fim do ano e vocês podem fazer isso. Até o fim do ano vocês podem, né, focar em novos hábitos aí. Então assim, ó, agosto vai ser o hábito do quê? Vai ser o hábito de tomar água, que seja. Então trabalha em cima disso, foca em cima disso, e aí tu consegue criar o hábito, ou pelo menos começar a criação do hábito de tomar água. Em setembro, quem sabe outro hábito, né? E continua tomando água. E aí tu vai ver que no fim do ano tu vai ter um resultado excelente em termos de peso também, porque tu foi construindo isso, essa base, né? Com leveza, com clareza, né? O que é mais importante. Isso vai fazer toda a diferença, ok? E sobre a força de vontade que eu falei pra vocês antes, no início dessa live, né? A força de vontade, ela é grande no início do dia, mas ela se dissipa. Então, assim, todo mundo acorda com força de vontade, acorda, né? Ou inicia um processo com força de vontade. Mas essa força de vontade, eu sempre falo que ela é como um barbante fininho. A chance de rebentar é muito grande. Então, comecem aos poucos, né? E comecem a exercer assim, essa capacidade de avaliar o quanto a tua força de vontade existe em cada momento do dia. Então, assim, tu tem que aproveitar a tua força de vontade quando ela está disponível. Como assim, Sheila?
Se a gente acorda com mais força de vontade do que ao longo do resto do dia, quem sabe tu não traz a tua força de vontade as coisas mais difíceis de fazer para o início do dia. Ah, mas comigo não funciona assim. Eu sou mais produtiva à noite, ok. Isso pode ser uma característica tua. Mas força de vontade, ela está atrelada à tua energia, que eu falei ontem, repito aqui a respeito do post que eu fiz sobre gerenciamento de energia e não de tempo. Se tu perdeu, volta lá e assiste, né? E leia lá a legenda que eu coloquei. Então assim, ó, aproveita a tua força de vontade. Normalmente a gente acha que a gente é mais produtivo de noite. Normalmente a gente pensa, tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas mesmo. Eu acordo muito desanimada, detesto acordar cedo, aquela coisa toda. Mas normalmente no início do dia, se a gente teve uma boa noite de sono, a gente acorda mais focada, com maior força de vontade. Então traga pro início do dia aquelas tarefas que tu acha pior. Treinar é uma delas. Tu acha horrível treinar? Traz pro início do dia que vai fazer toda a diferença no teu processo, ok? Então, designar, né, as tarefas mais exigentes nos momentos em que tu tiver maior força de vontade é um dos pontos fundamentais. Investir em alimentação de qualidade, gente. Alimentação de qualidade, entenda, não é restringir, não é deixar de comer as coisas que tu gosta, mas trazer, quando eu falo de qualidade, é trazer vitaminas, minerais, fibras para tua alimentação. Vocês andam comendo frutas? Vocês comem salada de forma adequada? Ou é um dia lá que outro que isso entra na rotina de vocês, né? A fibra entra? Eu detesto alimentos integrais. Não suporto coisa horrorosa, aquelas borrachas, aquelas esponjinhas lá. Não, Deus do livre, parece uma palha, não gosto de comer palha, né? E aí tu te queixa depois, né, que não tem uma boa força de vontade, porque isso está atrelado à energia também. Então, investir em alimento de qualidade, em alimentação de qualidade, promoverá, né, permitirá que teu cérebro e corpo se foquem e sejam altamente produtivos. Isso faz toda a diferença. Então, escolher os alimentos que tu vai colocar na boca, pensar na qualidade da tua alimentação, em pelo menos 80% do teu tempo é fundamental, né? Até falei isso semana passada no videozinho, né? 80% da tua alimentação é uma alimentação de qualidade, os 20% podem ser coisas que não tenham tanta qualificação, mas que sejam prazerosas para a tua rotina. E é assim que a gente mantém, né, um bom, entre aspas, né, equilíbrio alimentar. E falando em equilíbrio, vamos falar de equilíbrio? Vocês acham que equilíbrio existe? Para quem está aí na live, responde. Vocês acham que é possível manter um equilíbrio na vida, entre todas as áreas da nossa vida, entre trabalho e vida pessoal, por exemplo? Então, gente, não existe equilíbrio, tá? Como assim, Sheila? Alimentação equilibrada? Não existe. Não existe ninguém 100% equilibrado, tão focado assim, tão perfeito assim, que consiga manter esse equilíbrio. Se uma pessoa se foca, né, completamente em alcançar os seus objetivos, não há mais tempo para nada, né? Não é verdade? Então, trazendo o equilíbrio não só na questão alimentar, mas trazendo equilíbrio para o nosso dia a dia, se tu tá focado naquilo, não há tempo para outras coisas, né? Então, equilibrar todas as áreas da vida é muito difícil, é quase impossível, né? Então, assim, o que a gente precisa saber? Que quando a gente está focado numa coisa, algumas outras coisas ficarão a desejar, né? Falei sobre isso também essa semana, se não falei, acho que eu vou falar. É que eu escrevo os posts, depois eu não lembro se... Mas é basicamente assim, ó. Se tu tem, né, um objetivo e tu tá fazendo aquilo, provavelmente alguma outra área... Lembrei agora, eu coloquei esse post no final de semana. Outras áreas da tua vida estarão deixando a desejar, né? Eu tô focada em 100% no meu trabalho, em dar o meu melhor lá. Talvez, né, o tempo de qualidade em família vai ser menor. Talvez tu tenha menos tempo para cuidar da tua saúde. E assim, é assim que funciona. Aquilo que tu dá foco vai exigir mais tempo de ti. As outras coisas vão ficar em segundo plano. Mas isso é péssimo, porque eu não vou... Não é péssimo. A gente precisa ir dosando e vendo o que realmente é importante para ti naquele momento. Né? Então, assim, cuide de cada área da tua vida com sabedoria, isso é fato, tá? Mas coloque um tempo desproporcional, e quando eu falo desproporcional, um tempo grande mesmo, na tua única coisa. Vocês estão começando a ligar agora o que é a única coisa? É a única coisa que precisa ser feita, né? Veja o fracasso, e aí vocês têm que entender assim, veja o fracasso como um atraso temporário, tá? Ele é um atraso temporário.
mas aprenda com os teus erros e siga adiante com o teu processo, né? Com o teu projeto de emagrecimento. Não olhe para o fracasso como uma desistência, né? Muitas pessoas elas têm medo de serem bem-sucedidas, né? Essa é a palavra, e elas decidem se contentar com menos, né? Só um pouquinho, ligação entrando no meio da live, não dá, né, gente? Não dá. Elas decidem se contentar com menos. Então, assim, quando tu for sonhar, tu tem que sonhar alto, sonhar grande. Não se limite, isso serve pra tua vida e pro teu emagrecimento. Aí a pessoa assim, eu emagrecendo aí uns 2 quilinhos, 3 tá bom. Mas a gente sabe que de repente a pessoa precisa emagrecer 20. É claro que a gente talvez não vai focar lá nos 20. Se a gente conseguir percorrer 5 a 10% do nosso peso, isso já é uma grande vitória. Então, assim, mas ao mesmo tempo não queiram o mínimo que a vida pode te oferecer, né? Não, mas assim, diminuindo aqui umas gordurinhas já tá bom. Tô satisfeita. Sejam ambiciosos, que a ambição também é muito positiva para tua vida. Né? Então, você não quero. Eu não aceito nada menos do que uma vida extraordinária. É isso que a gente tem que pensar, né? Isso serve para o emagrecimento também. Eu quero emagrecer, eu quero ter o corpo da Paola de Oliveira. Queiram ter. E corram atrás disso. Que leve 2, 3, 5 anos, não importa. Se é um sonho, uma vontade, pensa grande. Né? Porque quando a gente se contenta com pequeno, a vida fica muito fácil, né? E a gente não sai da nossa zoninha de conforto. É a mesma coisa assim, tu tem que emagrecer 2 quilos até o fim do ano. Barbata. E aí o que tu faz? Nada. Porque emagrecer 2 quilos até o fim do ano não é impossível. E aí tu não faz. É a mesma coisa, né? As pessoas que no início desse ano queriam ter emagrecido e até agora não conseguiram. O que acontece? Que elas vão protelando, vão empurrando, o sonho não é tão grande, né? As metas não são tão audaciosas. Como eu disse, a gente tem que ser realista. Vocês não queiram emagrecer 10 quilos até o final de agosto, porque isso é fora da realidade. Agora, não queiram botar uma meta de 2 quilos até o fim do ano, porque isso é óbvio que é possível. Isso é totalmente possível. Mas por que tu não faz? Porque é fácil demais. Já falei aqui, às vezes o fácil demais não motiva. Assim como o difícil demais gera medo e tu não te mexe pra fazer. Então aí entra a palavra do equilíbrio que a gente falou, né? Tentem dosar isso. O que eu posso? Qual é a minha meta? Mas não sonhe pequeno, sonhe grande. Que isso vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente sonha grande, a gente tá saindo um pouquinho da nossa zona. Um pouquinho não, tá saindo muito das nossas zonas de conforto. E tá mostrando pro teu cérebro que tu pode e que é possível. Ok? Então isso é fundamental. Então, assim, para que você realmente alcance seu emagrecimento, pense. Agora a frase ouro para ir se encaminhando aqui para o final dessa live, né? O que é a única coisa que eu posso fazer agora? O que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai deixar todas as outras muito mais fáceis ou desnecessárias? Eu vou repetir a pergunta. E eu gostaria aqui que vocês compartilhassem comigo a resposta. O que é a única coisa que eu posso fazer agora, que vai deixar todas as outras muito mais fáceis ou desnecessárias? Alguns exemplos. Eu acho que se eu fizer exercício a partir de hoje, todo o resto vai girar de uma maneira mais tranquila, porque o exercício é pior para mim. Isso eu estou usando um exemplo aqui, tá, gente? O exercício é mais complicado, então eu farei o exercício a partir de hoje e esse vai ser o meu foco. Porque quando vocês fazem o exercício, provavelmente vocês vão começar a ver resultado e esse resultado vai estimular vocês a comer melhor, a tomar água, porque vocês vão tomar água durante o treino, vocês entendem? Então, talvez para vocês o exercício seja a coisa mais importante, a única coisa que vocês podem fazer agora, que realmente vai trazer um resultado rápido, né? E todas as outras coisas se tornarão fáceis ou desnecessárias. Agora, de repente, não. Sheila, não é o exercício, porque exercício estou acostumado, já faço milhões de vezes. Eu acho que é planejar a minha alimentação. É começar a organizar de maneira prévia. Ok, então vamos pensar. O que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai deixar todas as outras muito mais fáceis ou desnecessárias? Se para ti, a grande dificuldade que tu tem é preparar a comida, porque quando tu chega em casa tu tá cansada pra caramba e tu não tem saco nenhum de ir pra cozinha, preparar uma salada, né, preparar uma refeição mais leve, o que tu pode fazer então agora para tornar todas as outras coisas mais fáceis ou desnecessárias?
Ah, vou comprar marmita. É essa a solução dos meus problemas. Eu vou comprar marmita e eu sei que eu comprando marmita, eu não vou me render, né, à preguiça de cozinhar, porque já vai estar pronto mesmo. E com isso eu vou comer mais saudável, isso vai me estimular, isso talvez melhore a minha condição no treino, porque o treino não é problema. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? É uma única coisa, e é essa única coisa que eu quero que vocês pensem hoje, a partir de hoje, e que vocês vão dar todo o foco para ela. Vocês não precisam focar em todas as coisas do mundo. É a única coisa que vai fazer vocês ter resultado no emagrecimento. Só que essa única coisa, ela não é um segredo. Ela não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Pode ser que para você, aqui que está nessa live, seja o exercício. Pode ser que para você, né, seja tomar água. Ah, tomar água. Se eu tomar água, sendo a única coisa que eu vou fazer agora, vai deixar todas as outras muito mais fáceis ou desnecessárias. Mas como é que tomar água vai deixar as outras coisas necessárias? Vamos aos exemplos. Se tu tomar água, teu intestino vai funcionar melhor. O intestino é um problema para ti, porque tu não consegue ir aos pés, né? E isso gera um desconforto, tu fica de mau humor, tu não tem bom humor, tu fica inchada, tu não gosta de ir na academia porque tu tá inchada, tu chega lá, tu tá com barrigão, tu não se sente bem por causa disso. Vocês estão entendendo o poder disso? É a única coisa. Então, a partir de hoje, vocês pensem. Acordem todos os dias. Isso serve para qualquer outra área da vida. Qualquer outra coisa, no trabalho de vocês. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora, que eu posso fazer hoje, que vai deixar todas as outras coisas mais fáceis ou então desnecessárias. É isso que eu quero que vocês entendam. É com essa mensagem que eu vou me encaminhando aqui para o final da live, né? E essa questão torna a estrada muito mais clara, eliminando tudo que poderia ficar no meio do caminho. Então vocês vão eliminando os obstáculos quando vocês fazem isso. Quando vocês começam, então, a ter essa virada de chave na vida de vocês, entender que existe sim uma única coisa que vai fazer toda a diferença, né? Mas nunca, vocês não podem esquecer nunca, né? O sucesso ele é construído gradualmente. Então, semelhante a uma fila de peças de dominó. Sabe aqueles dominózinhos que a gente coloca um do lado do outro? Então, assim, significa que quando tu começar a derrubar um pequeno dominó que bate em outros e assim sucessivamente até chegar no último. Imaginem que a única coisa de vocês hoje é o primeiro dominó. E a única coisa, o segundo dominó vai ser a coisa de amanhã. Pode ser a mesma? Pode, não tem problema nenhum. Se é a única coisa que tu precisa focar, será. E aí todas as outras coisas se tornam mais fáceis, né? Ou desnecessárias. Gravem essa frase, vou repetir para vocês anotarem aí no caderno de vocês. O que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai deixar todas as outras muito mais fáceis ou desnecessárias, né? E depois que vocês descobrirem essa única coisa, o passo seguinte é colocar todas as energias na ação. Isso significa saber evitar as distrações, como eu falei aqui durante essa live, que geram perda de tempo, perda de energia, perda de recurso e, é claro, que nos impedem de atingir o alvo, né? E a história é sempre a mesma. E aí, para finalizar aqui, né? Após a gente conseguir emagrecer, conseguir o que quer, a nossa felicidade, ela começa a diminuir, porque a gente já atingiu esse objetivo. A gente já chegou lá onde a gente queria, porque nos acostumamos rapidamente com a nova condição. A gente se acostuma, já tô no peso, tá tudo certo. E aí tem uma questão importante. Nesses momentos é comum entrar o tédio, né? A gente começa a se entediar, gerando o desejo de fazer algo novo. Ou mesmo perdendo o foco e ganhando o peso que a gente tinha reduzido. E aí o que a gente faz? Uma coisinha simples e bem importante. Pare para pensar, valorizar e usufruir tudo o que conquistou. Seja grata. Se a gente não tiver essa gratidão e talvez criar novas metas também, né? Tá entediado? Qual vai ser a nova meta? Emagrecer 10 quilos, qual vai ser a nova meta? Emagrecer mais 5? Não. De repente já chegou no peso. Será que não é a hora agora de focar talvez em ganhar massa muscular, em melhorar o teu padrão físico, em buscar outras alternativas? Ah, mas eu gosto de mim assim. Mas tu precisa manter essa conquista, né? Mas mais do que manter é ser grata, agradecer. Porque parece que a gente chega lá e a gente nunca está satisfeita. Então agradece. Quer melhorar? Que seja, não tem problema nenhum. Ninguém precisa estacionar na vida, todo mundo quer melhorar. A gente vai melhorar dia a dia até o dia de morrer. Então a grande questão é, seja grata pelas suas conquistas, né? E não perca o foco em ti.
Se mudou o objetivo, tá tudo bem. Mas não perca o foco e seja grata sempre. E para finalizar com uma frase incrível, o sucesso é fazer a coisa certa, não fazer tudo certo. É fazer a coisa certa e não fazer tudo certo, porque ninguém vai conseguir fazer tudo certo. Ninguém é perfeito. Então, que vocês aprendam a encontrar a única coisa que vai fazer o objetivo de vocês acontecer e todo o resto vai se tornar fácil ou desnecessário. Gente, eu quero agradecer vocês que ficaram nessa live até o final comigo. Ela vai ficar gravada. Então, se vocês querem começar esse processo aí, ficar na dúvida, querem entender um pouco mais essa única coisa, vocês podem me chamar no direct. E a gente também pode, eu estou aqui à disposição de vocês para dar início a esse processo de emagrecimento de vocês. Eu tenho vários produtos que podem colaborar, eu tenho o Desafio Express, eu também tenho o Liberty Slim, que é um produto incrível que vocês podem comprar a qualquer momento. E para aqueles que precisam de um direcionamento mais individualizado, nós temos, o programa de emagrecimento Método Slim, que é um programa de emagrecimento individual. É só me chamar que eu vou ter o maior prazer de colaborar no processo de emagrecimento de vocês. Contem comigo. Certo, gente? Então, um beijo grande aí para todos. Gratidão, gratidão por terem ficado comigo nessa live. E contem comigo para o que precisarem. Um beijo e até a próxima quarta-feira que vem, mais live aí para vocês. Tchau, tchau!